Graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala de aula virtual da Missão Semente, nosso curso Caminhando com Cristo. Se você está aqui é porque realmente você tem gostado daquilo que você tem assistido e que realmente essas aulas possam ser bênção para a sua vida e que você possa compartilhar este conhecimento. Faça a sua parte, divulgue a palavra de Deus. Bom, nós estamos aqui na nossa terceira aula e o tema da nossa aula é o que é a Bíblia. O que é este livro que tem fascinado a muitos? Como você pode ver à nossa volta, nós temos várias Bíblias de vários tipos e tamanhos. Nós temos Bíblias de estudo, Bíblias comuns, várias traduções, nós temos Bíblias católicas. Mas o que há de tão importante neste livro? O que faz deste livro um livro diferente de todos os outros? Qual a sua história? Qual a sua origem? Como ela se formou? E qual a importância deste livro na vida do cristão? É isso que nós vamos ver nesta aula, a aula 3, o que é a Bíblia. Bom, de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes, a Bíblia Sagrada é o maior best-seller de todos os tempos. É impossível chegarmos a um número exato, mas estima-se que foi produzido mais de 5 bilhões de volumes. É o livro mais vendido, mais copiado, mais traduzido, mais perseguido e o mais lido. Porém, segundo o meu ver, nessas 2 últimas décadas, este livro tem sido negligenciado por muitos cristãos, que infelizmente têm em suas mãos o maior presente de Deus para o homem. Porém, permanece fechado em uma estante ou na gaveta de uma escrivaninha e só é lembrado nos domingos, na hora do culto. E algumas vezes é esquecido no banco da igreja ou dentro do carro. Enquanto em outras partes do mundo há pessoas sedentas esperando um exemplar deste livro, que para chegar às suas mãos é preciso ser contrabandeado. Eu vou deixar aqui alguns pedacinhos de alguns vídeos que estão no YouTube, você pode assistir, de como a Bíblia é recebida em alguns países por algumas pessoas que não têm acesso a este livro, o quanto eles esperam, o quanto eles amam, o quanto eles estão sedentos por ter essa palavra, essa mesma Bíblia, que muitas vezes você deixa aí fechado, de lado, empoeirando na sua estante, e que você possa entender o quão importante é a palavra de Deus para a nossa vida. So they handed it off to the younger believers, and the crying and the sobbing that took place there was it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, E eu quero aqui deixar uma pergunta. Você sabe como a Bíblia chegou até nós? Quantas pessoas morreram para garantir o seu acesso a este livro? Se você conhecesse essa história, com certeza você passaria a olhar para a Bíblia com um olhar diferente. Falta-nos tempo para trazer um estudo mais aprofundado dentro da história da Bíblia. Eu vou deixar um link de um documentário em 4 partes que se chama O Livro Eterno. Este comentário, para mim, é um dos melhores acerca da história da Bíblia. Então você pode assistir esse comentário, você vai ter uma visão mais ampla acerca da história da Bíblia Sagrada. Aqui nós vamos abordar de forma bem resumida. Bom, segundo P.C. Nelson, a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação divina para o homem, a infalível regra de fé e de conduta. É superior à consciência e à razão.
sem ser, todavia, contrária a esta. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, e que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejam genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro ou rolo. A palavra Bíblia não aparece nos textos bíblicos. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma são Escrituras, Mateus capítulo 21, versículo 42. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. A Bíblia também é chamada de Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 2. Que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. A Bíblia também se autodenomina o livro do Senhor. Isaías 34:16. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Também a Bíblia é conhecida como a Palavra de Deus, Marcos capítulo 7, versículo 13, invalidando a Palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Veja também Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia também é conhecida como os oráculos de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 2. Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A Bíblia também é chamada de as Sagradas Letras, segundo Timóteo 3,15, e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Também é chamada a lei, Mateus capítulo 12, versículo 5. Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes do templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Também é chamada a palavra da vida, Atos 7,38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. Foi ele que recebeu palavras vivas para nos transmitir. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros, dividido em duas partes. A primeira parte tem 39 livros e é chamado do Antigo Testamento. A sua língua original é o hebraico, e alguns trechos em aramaico. A primeira tradução feita em grego por volta do ano 300 a.C., por 70 homens sábios em Alexandria, no Egito, passou a ser chamada Septuaginta. Os livros que aceitamos como verdadeiros são chamados canônicos, enquanto os considerados espúrios e sem inspiração divina são os apócrifos. Na edição católica são adotados 7 desses livros, formando 73 livros, enquanto a nossa tradução consta 66. É importante ressaltar que a Bíblia hebraica não consta esses apócrifos, mas eles fazem parte da tradução da Septuaginta. O Antigo Testamento contém diversos estilos literários, como leis, história, poesias, profecias. A segunda parte tem 27 livros e é chamado de Novo Testamento. A palavra testamento em hebraico é berit, significa aliança, contrato, pacto. Sua língua original é o grego. Seus estilos literários são evangelhos, que é uma biografia de Jesus, história, epístolas, que são cartas, e profecias, apocalíptica. A Bíblia tem sua origem em Deus. Antes mesmo da Bíblia ser escrita, a palavra já existia, antes mesmo da criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3.
No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Também lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas como a Bíblia chegou até nós? Antes, a palavra de Deus era transmitida de forma oral, de pai para filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, oral, e pelos profetas, escrita. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 ao 20, principalmente o versículo 19, que é o que nós vamos ler, diz assim: ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. É por isso que Jó, ele declara no capítulo 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bom, se a palavra de Deus transmitida de forma verbal ou oral, poderia ter sofrido alguma alteração na sua transmissão? A resposta mais óbvia seria sim, se não tivéssemos uma testemunha viva para preservá-la. Veja, Adão ele recebeu os ensinos diretamente de Deus e repassou para os seus filhos, netos e bisnetos, e assim por diante. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 5, diz que Adão viveu 930 anos. Provavelmente ele conheceu o pai de Noé, e se houvesse alguma distorção, o próprio Adão o corrigiria. Outro questionamento que se faz muito é: a Bíblia ela foi escrita por Deus ou por homens? A Bíblia ela não caiu do céu pronta, mas foi escrita por homens comuns, inspirados por Deus. A palavra inspirados quer dizer soprado, exalado por Deus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Em Atos capítulo 28, 25, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse, veja 2 Pedro, capítulo 1, 19 e 21. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Acreditamos que o Espírito Santo, na composição das Sagradas Escrituras, serviu-se da particularidade de cada autor, do que diz respeito ao seu propósito e preferências pessoais. A Bíblia é formada por uma coleção de diferentes estilos de textos que refletem as diferentes habilidades de seus autores humanos. Ou seja, Deus estava por trás de todo o trabalho, não ignorando as condições e capacidades humanas ou limitações desses autores. Ela revela uma unidade, consistência espantosa quanto ao seu conteúdo, levando em conta a grande diversidade na sua composição. Foi escrita por mais de 40 autores diferentes, provenientes de várias classes sociais, como políticos, médicos, pescadores, agricultores, reis e outros. Esses homens viveram em épocas diferentes e escreveram de diferentes lugares, no deserto, palácio, na prisão e em diversas circunstâncias, ou seja, na guerra, no exílio, nas viagens, e diferentes gêneros literários, alegoria, biografia, poesias, leis, e levou entre 1500 a 1600 anos para ser compilada.
e foi escrito em 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Como já vimos anteriormente, a princípio era transmitida de forma oral, depois passou a ser escrita em pedras, pergaminhos e papiros. Mas podemos comprovar sua exatidão? A resposta é sim. Nada se compara à Bíblia em termos de evidências históricas, arqueológicas e documentais. Não há nenhum outro livro na antiguidade com a autenticidade tão bem comprovada como a Bíblia. A Bíblia não é um livro de ficção como alguns dizem, pois ela fala de personagens verídicos e dá detalhes geográficos e datas. Nenhum livro de ficção faria isso. Tem sido comprovado a existência de cidades e pessoas dos tempos bíblicos, por meio das descobertas arqueológicas. Qual a importância da Bíblia para o homem? A Bíblia concentra absolutamente todas as respostas essenciais para o ser humano em um único livro. Apesar de ser um livro milenar, ele é ao mesmo tempo antigo e atual. É o único livro que cobre todas as áreas essenciais da nossa vida: física, espiritual, intelectual, familiar, profissional, social e sentimental. Quando aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas, é possível comprovar que não se trata de um livro qualquer. A transformação que acontece em nossas vidas, somados à possibilidade de ver Deus falando conosco de forma particular, faz com que, dentre todos os motivos para crer na Bíblia, nenhum deles supere a experiência pessoal. Nenhum outro livro na história tem influenciado e transformado tantas vidas, famílias e cidades como a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem atravessado as barreiras da etnia, do sexo, da idade, do nível social e intelectual. Todos os fundamentos da fé cristã estão exarados na Bíblia. Ainda que haja divergências doutrinárias entre as variadas denominações evangélicas, mas, de modo geral, todos encontram respaldo na Escritura. As diferenças se dão por causa das interpretações que se dão a esses pontos. Ao contrário de que muitos pensam, para crer na Bíblia não é preciso praticar uma fé cega, sem o uso da razão. Nós temos que conhecer para poder assimilar o seu conteúdo. A grande questão é que muitos não entendem que a fé simplesmente vem antes do entendimento. Primeiro você crê, para depois buscar a razão da sua fé. Uma das maiores evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus são as profecias, que já se cumpriram. Há na Bíblia mais de 6.000 profecias, mais da metade já se cumpriram. Mais de 300 profecias falam acerca do Messias. Davi falou acerca do Messias 1000 anos antes. Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo. 1000 anos antes de Jesus nascer, Davi já havia falado do Messias. O profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Ele profetizou sobre o nascimento do Messias e até a sua morte na cruz 700 anos antes. Essas profecias foram cumpridas em Jesus, e isso comprova a exatidão da Bíblia. Há concordância entre a Bíblia e a ciência? A resposta é sim. Embora a Bíblia não seja um livro científico, não é esse o propósito da Bíblia, ela é exata quando fala de assuntos da ciência. Veja alguns exemplos que mostram que a ciência e a Bíblia estão em acordo e que a Bíblia contém fatos científicos bem diferentes das crenças de muitas pessoas que viviam na época em que ela foi escrita. Por exemplo, a Terra é redonda. Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías faz essa declaração, inspirado por Deus. Ele não precisou pegar um foguete e ir à Lua para poder fazer essa afirmação. Outro fato está no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, antes mesmo de Gênesis. Fala sobre a órbita da Terra. Jó, capítulo 26, versículo 7. Mas qual a importância da Bíblia na história? Bom, primeiro, o nosso calendário é baseado na Bíblia. Segundo, o desenvolvimento da ciência e do direito, as nossas leis são baseadas na Bíblia. Terceiro, o desenvolvimento da medicina, os primeiros hospitais, o Exército da Salvação, os 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos,
são firmados na Bíblia. Quarto, na educação. As maiores universidades americanas começaram a partir da Bíblia, universidades teológicas. Quinto, na arte, na literatura, na música. Sexto, na sociedade, a base forte da sociedade é a família, e a base da família é a Bíblia.